Então a gente vai falar sobre a vontade de Deus através da sua palavra escrita, né? A confiabilidade dos manuscritos. Há muito preconceito de muitas pessoas que elas nem são honestas na verdade, né? Porque se fossem honestas elas iam estudar, e se elas estudassem elas iam chegar à conclusão que a Bíblia é o livro que tem mais registros históricos, arqueológicos de toda a humanidade. Não existe nenhum livro produzido por ninguém em toda a história da humanidade que tenha mais evidências, mais registros históricos. A gente está falando daquilo que é encontrado, é palpável, não é questão de fé apenas, porque muita gente diz que crê, né, é algo subjetivo. Não, porque tem evidências históricas, registradas mesmo, arqueologia. A gente está falando de ciência que independe de crença religiosa, né? Então a Bíblia pode ser confiável, ela tem crédito. Eu posso afirmar que aquilo que Paulo escreveu é o mesmo que nós temos aqui hoje, por exemplo, né? Na palavra aqui, ó, nesse livro. Eu posso de fato afirmar que não foi tirado nada e nem acrescentado nada. Eu posso acreditar que aquilo que foi escrito lá no começo ainda hoje permanece a mesma coisa e não foi alterado? Sim, né? Por quais evidências? As evidências que a ciência usa para tudo o resto. É que há, como eu disse, esse preconceito, né? As pessoas não estudam. E aí a gente só vai fazer algumas comparações aqui só para a gente ver como é puro preconceito e se aceita qualquer... Então a gente aceita, por exemplo, ó, Homero, tem escritos de Homero, Demóstenes, Heródoto, Platão, Tácito, César e Plínio. Todos esses homens aqui, a academia, os intelectuais, né? Ou os pseudos intelectuais, eles vão afirmar, inclusive, não, esses escritos aqui, eles foram escritos mesmo por fulano, ciclano, beltrano, né, e tal, e não foi nada alterado. Mas olha só, a gente vai avaliar, né, ou os estudiosos vão avaliar, que para você ter, o autor escreveu tal coisa aqui, para você ter a garantia que aquilo não foi mudado, você tem que ter uma cópia ou cópias mais próximo do escrito original, né? Isso é um critério que se usa, tá certo? Não é só na questão da Bíblia, em tudo. E aí a gente percebe o que Homero escreveu, a Ilíada, né? A famosa Ilíada de Homero, né? Um escrito aí reconhecido mundialmente nas faculdades, universidades, academia, enfim. Ele escreveu, depois de 500 anos aqui foi feita uma cópia. Depois de 500 anos, irmãos, olha só. É muito tempo. Demóstenes, ele escreve depois de 1400 anos. Heródoto escreve também 1400 anos depois. Platão, aliás, não se tem nada escrito por Platão mesmo ali, né? Só pelos seus discípulos e tudo mais, tal. Mas acreditam que aquilo foi escrito de Platão e o que ele escreveu, que nós temos hoje nos museus da vida aí, é isso mesmo, foi alterado. 1200 anos depois, Tácito, 1000 anos depois, César, 1000 anos depois, Plínio, 760 anos depois, a Bíblia, 25 anos depois. Percebam, amados, que o critério que é usado, a Bíblia, dentre todos os livros, tem muito mais confiabilidade do que qualquer outro. Então, olha só, o menos que teve aqui foi 500 anos. Agora, olha a diferença, né? Então, Homero escreveu depois de 500 anos, tem as cópias. O Novo Testamento foi escrito, Paulo, Pedro, João, depois de 25 anos apenas foram feitas as cópias. Percebam, né? Só para a gente ver que diferença brutal, absurda. Então, bora lá. Os manuscritos, o que são essas cópias? A gente chama de manuscritos, né? Como a palavra diz, foram escritos à mão, de uma forma artesanal, não foi uma produção, mesmo porque não existia isso. A imprensa foi criada no século XV, 1400 e alguma coisa. A gente vai ver isso aqui também daqui a pouco, se der tempo, né? Então, os manuscritos do Mar Morto, tá? Aqui tem uma caverna, ó, lá no Mar Morto, né? Ali na região da Jordânia. Foi encontrado em 1947, ou seja, bem recente agora, né? Quando se fala de história, 2000 anos, 3000 anos, o que é 60, 70 anos? É nada, né, irmão? Então, em 1947, vários manuscritos antigos em papiro foram encontrados numa caverna em Qumran, na Jordânia, perto do Mar Morto, datado dos primeiros séculos. Olha que coisa interessante.
Contém as mais antigas versões conhecidas da Bíblia. Os papiros foram escondidos provavelmente para protegê-los dos romanos durante a primeira revolta dos judeus no ano 66. No ano 70, Jerusalém é invadida pelo general Tito, né, um comandante romano. E aí os judeus, porque as escrituras para os judeus era algo assim preciosíssimo, era o maior tesouro que eles tinham, ouro, joias, isso aí para eles em relação às escrituras era nada. Então as escrituras eles tinham como a maior relíquia, né, aquilo que eles tinham de maior valor na nação deles, as escrituras sagradas, a palavra de Deus. Então eles esconderam em alguns vasos de barro, né, esses papiros aí, que eram os rolos, né? Não se tinha esse livro, né? Não era aquela lá Isaías e você tinha lá um livrinho de Isaías, né? Gênesis, um livrinho de Gênesis, não tinha. A gente vai ver aqui mais para frente que eram coisas enormes, grandes e difícil de manusear e de transladar, né? Conduzir. Eles esconderam. Foi encontrado nessa caverna alguns vasos com vários manuscritos. Quando esses estudiosos pegaram e foram comparar, muitos deteriorados, claro, mas muitos ainda, né, tinham grande parte lá conservada, e aí pegaram o quê? Os manuscritos de hoje, porque nós temos assim centenas e milhares de manuscritos ao longo dos séculos foram sendo feitos, né? Quando a gente pega a tradição judaica, a gente pega os pais da igreja. A Bíblia, amados, sempre foi para os judeus e para os cristãos algo de muita reverência e algo de muito valor. Esse fenômeno que nós temos de desprezo da Bíblia é um fenômeno de hoje, contemporâneo, né? Moderno. Só hoje que os cristãos assim desprezam a Bíblia, infelizmente. Mas em toda a história nunca foi assim. Então sempre houve essa preocupação muito grande de preservação da Bíblia e do cuidado de ela ser reproduzida de uma maneira fiel mesmo, né? Então tinha muita coisa conservada. E tem hoje pelos museus da vida aí, milhares de manuscritos, muito preservados por sinal. E aí pegaram esses de hoje, né, os modernos, e pegaram esses que foram achados e que eram lá do primeiro século. Quando compararam os de hoje e esses do primeiro século, eles são exatamente idênticos, amados. Tem algumas variantes tal, mas coisa assim insignificante. Então olha só a constatação de que o que nós temos hoje de fato é a mesma coisa que foi escrito lá pelos apóstolos e pelos profetas. E acharam rolos, né, do livro todo de Isaías. E aí pegaram o livro todo de Isaías que nós temos hoje nas nossas Bíblias e pegaram os originais de hoje e esses originais manuscritos, também idênticos. Olha a evidência de que nada foi alterado, nada foi acrescentado e nem subtraído, né? Então, escritos antigos, esse texto demonstra a crença hebraica num Deus todo-poderoso. Escrita hebraica quadrática, né? Papiro é porque era o material, né, de papel. Mas olha, ainda isso aqui é antes. Por que descobriram que isso era antes do século V, por exemplo? Porque até o século V, né, até o ano 500, o hebraico ele era escrito sem vogais, que era o chamado de quadrático, né? Não tinha vogais. Imagina uma língua sem vogal. A, E, I, O. Como que se pronuncia? Escolha aí qualquer palavra. Fica difícil, não fica? Acho até que eu mostrei para vocês, né, a Bíblia hebraica. Eu cheguei a mostrar na primeira, segunda aula. Eu acho que sim, uma escrita em hebraico. Isso, uma grego e outra hebraico, que é o Novo e o Antigo Testamento, né? Aquele ainda tem as vogais. Então tudo bem, para nós hoje é tranquilo você transliterar e traduzir, né? Então você sabe, opa, a palavra aqui é Jeová, né? Tem aqui, ainda que sejam nos caracteres hebraicos, mas tem os sinais lá, que aquilo vai falar, ó, isso aqui é um E, isso aqui é um O, isso aqui é um A. Então dá para ler, Jeová. Agora, nesse escrito aí, o antigo, quadrático, o que o Antigo Testamento foi escrito lá na Antiguidade, não tinha esse E, O e A. Como então eu vou pronunciar Jeová? Tira o E, o O e o A e pronuncia. J, V, né? E aí? Fica difícil, não fica? Não tem como pronunciar. A gente até não sabe como isso era feito, era um negócio muito complicado, né?
Mas aí são chamados de sinais diacríticos. Isso foi acrescentado somente no ano 500 pelos judeus, chamado de massoretas, né? A palavra massorá quer dizer tradição. Então eles perceberam que a língua hebraica, a cultura hebraica estava se perdendo, porque os judeus estavam sem pátria, espalhados no mundo. Então, para preservar a língua, eles acrescentaram então os sinais diacríticos que a gente fala, né? Que é as vogais. E aí ficou muito mais acessível a essa cultura judaica por meio da língua a ser preservada, tá? Mas eles aqui não tinham. Então isso é antigo mesmo. Os manuscritos, a Bíblia era escrita em papiros, né? Em rolos. É isso aqui, amados, tá vendo? Uma haste de madeira, aqui, 2 hastes de madeira no caso, né? E aqui você vê um rolo, né? Isso aqui provavelmente é parte de um livro. No máximo é um livro, no máximo, né? Mas não tem essa ideia de que eles carregavam um monte de coisa, um monte de rolos. Não, era um só. Lucas capítulo 4, se não me falha a memória, vai falar que Jesus, quando entra na sinagoga, é lhe dado um rolo do profeta Isaías, né? E ele abre na parte que estava escrito lá, que a gente depois vai descobrir que é o Isaías 61. Mas foi dado isso aqui para Jesus, E ele abre o rolo, né? No caso, esse aqui no caso é horizontal, né? A gente vai ver que tem os verticais também assim, Mas isso aqui, era enrolado aqui e era enrolado aqui. Então, fazia esse movimento aqui girando, né? Essa parte aqui, essas 2 partes aqui era justamente para pegar, né? Aqui girando assim, você ia lendo. Um negócio manual mesmo, bem... Ô, irmãos, se hoje o negócio tá fácil, até ouve-se a Bíblia, né, narrada aí pelo Cid Moreira, né? Aquela voz e tal. Se hoje você tem aplicativos, tem todo aí celular, tecnologia, o pessoal tem dificuldade. Imagina se fosse para pegar uns negócios desses aqui e ficar lendo. Só para a gente ver como que era rústico. Aqui, é um papiro, ou seja, é o material que era usado ou foi usado, né, por um tempo, um período foi usado, porque nem sempre foi isso aqui. O que é o papiro? O papiro é um papel, mas não é um papel que nós temos hoje. E por que a Bíblia é chamada de Bíblia? Não sei se eu falei isso para vocês no início também da aula, da matéria. É porque era pego de uma planta chamada biblos, que tinha lá num pântano, tá? Então essa planta chamada biblos era pego para fazer esse material, que até hoje, né? O papel é feito das árvores, né? Então continua a mesma origem, só claro, hoje você tem uma qualidade muito diferente de folha de papel, né? Você tem gramaturas, tem brilho, tem fosco, enfim, é um negócio muito diferente. Aqui era rústico, né? Mas era isso aqui, E para fazer isso aqui era muito trabalhoso, era muito custoso. Não era todo mundo que tinha um papel em casa, não era todo mundo que tinha um caderno em casa. Quer dizer, nem existia. Só estou tentando aqui, né? Só para a gente entender. Pouquíssimas pessoas tinham. Era mesmo aquelas pessoas que trabalhavam com literatura. Quase ninguém. Era mesmo aqueles que eram responsáveis pela religião, pelos escritos, que tinha acesso a isso aqui, tá? Mas só para a gente entender aqui, papiro, isso aqui de folha, isso aqui foi usado por um tempo, mas se deteriorava muito, eles iam se deteriorando e se acabavam, e aí tinha que fazer cópias, né? Então houve o ofício, surgiu o ofício de copista, que a Bíblia chama de escriba. Tem até no Antigo Testamento, acho que até em Esdras, né? Que vai ter esse termo, copista, mas eram mais conhecidos como os escribas. Os escribas eram esses homens. Eles viviam para isso, eles só faziam isso. O ofício deles e a vida deles era isso, fazer cópias. E isso era muito lento. Então, um copista para copiar um rolo levava-se muito tempo, né? Com muito cuidado. Então, assim, as palavras elas eram contadas, as letras, melhor dizendo, eram contadas, letras e palavras. Então, por exemplo, estava lá copiando o rolo de Isaías, né? O profeta Isaías. Chegava no final, contava-se todas as palavras para ver se aquela cópia que tinha feito era exatamente o mesmo número. Tem lá 1858 palavras, né? Na cópia. Mas o original lá, o que foi copiado, tinha lá 1859. Então está faltando uma, vamos corrigir? Não. Pegava aquela cópia e destruía, colocava fogo, simples assim.
temor era tanto, né? O cuidado era tanto que não tinha esse negócio de tentar corrigir alguma coisa. Eles destruíam e faziam e tinha que sair exatamente igual. Uma reverência absurda. Esses homens, eles eram consagrados para fazer isso. Eles eram homens que eram separados de fato para ter uma vida para este ofício e não faziam outra coisa. Eles começaram tanto a fazer cópias, ter tanto contato com as escrituras sagradas, que eles passaram a ser ensinadores, inclusive, né? Tanto é que Jesus vai falar no Novo Testamento das escribas e fariseus. Os doutores da lei eram os escribas e os fariseus, né? Então esses escribas se tornaram mestres de tanto que eles tinham contato com os escritos e tudo mais. E é interessante, né? Entre outras coisas, eles estavam lá escrevendo e aparecia o nome Jeová, eles deixavam a pena lá, né? Uma pena mesmo, e deixavam lá, iam se banhar, trocava a roupa, se banhava num ritual de cerimônia, ia voltar para escrever a palavra Jeová. Se 2, 3 palavras depois aparecesse Jeová de novo, eles faziam isso de novo. Deixavam a pena lá, ia lá se banhar no cerimonial de purificação, voltavam para escrever a palavra Jeová, ou palavra de Deus, né? Estou contextualizando, não é nem Jeová, né? Mas só para não pronunciar sem o vogal, senão eu vou engasgar aqui. Então, vamos lá. Ó, tá vendo? Essa daqui é aquela que é vertical, né? É a vertical. Então tem a horizontal, ó, e tem a vertical. Você abre assim, aqui, ó, peninha, tinta. De fato era dessa forma muito artesanal que era feito. Tá vendo, ó? Outro exemplo aqui, ó. E a gente percebe, ó, que tinha as divisões, né? Eram escritas assim mesmo, tal. Ó, manuscrito pergaminho com selo. Ó, um selozinho aqui. Então, aqui, lógico, não tem as madeiras, né? É apenas o papel. Eles começaram a escrever também em couro de animais, que aí era uma duração um pouco maior, né? Que eram os pergaminhos de couro de animal, de um animal qualquer lá. Então, era pele mesmo, né? Então, tinha uma duração um pouquinho maior, que era um tecido. Vamos lá, então só para falar do selo, só para a gente entender, e muitas vezes a gente lê, né, a Bíblia, imagina uma coisa e é outra. Como por exemplo, esse texto de Apocalipse capítulo 5, que João viu um rolo selado com 7 selos, e entregue lá, né, pelo ser celestial lá, pelo anjo, sei lá. Então a gente imagina um rolo selado com 7 selos, como seria isso? Mais ou menos o que João viu foi isso aqui, ó, porque era assim que fazia. Tá vendo que isso aqui são selos, né? Que são esses aqui, ó, de cera, né? Tem até uma marca aqui, ó, é uma espécie de carimbo, né? Que tem a marca de alguém. É um selo, né? Que era colocado numa carta para enviar para alguém. Esse selo só podia ser rompido pela pessoa que era endereçada, que ele tinha a autorização de quebrar esse selo e ler. Ninguém mais podia. Até hoje é crime você ler uma carta que não é sua, né? Até hoje, irmãos, violar uma carta, isso é crime, né? No Brasil. E aí tinha esse selo que era de cera, então, lógico, isso era colocado aqui, né? Quente, a ponto de estar mole, colocado a cera, esfriava e isso aqui lacrava. Então era um lacre mesmo, né? E aí João vê então um rolo, ó, com 7 selos. Geralmente tinha um só, mas aqui ele vê com 7 selos. Escrito por dentro e por fora, a maioria era só escrito dentro. Mas aqui a mensagem é tão grande, tem toda a história do final dos tempos da humanidade. Então era muita coisa escrito. E cada selo rompido, né, que a gente vai estudar Apocalipse, no livro de Apocalipse, cada selo rompido era uma mensagem que continha, né? Então, primeiro selo, isso. Segundo selo, isso. Abriu o terceiro selo, aconteceu isso. Abriu o quarto selo. Então, cada selo era aberto e tinha uma mensagem, tá? Então, é isso aqui que João vê mais ou menos. Outro material aqui, ó, que era escrito, eu estou falando da história da escrita, né? Bem resumidamente, e já encerrando aqui para não tomar muito tempo de vocês, mas só para a gente tentar fechar aqui a aula e a matéria também. Isso aqui é um pedaço de cerâmica, tá? Irmãos, quando Deus cria lá o Adão, né, a mulher, o homem e a mulher, eles tinham, lógico, sua linguagem, eles tinham, né, falavam e tal, mas não tinham um dicionário, eles não tinham um agrupamento de palavras com seus significados. Isso foi sendo construído, né? E tinha uma língua só. Lá na Torre de Babel, que a confusão das línguas, até ali todo mundo falava uma língua só. Mas depois cria-se os idiomas. Então muitas pessoas foram, né, dispersadas ali, cada um com a sua língua, e aí surgiu os idiomas que nós temos hoje.
ou a partir dali, né, foi surgindo diversos, mas tinha um só e não tinha esse dicionário, você não tinha um monte de palavras e seus significados. Então a gente percebe que muitos dos povos foram se comunicando de diversas formas diferentes, através de figuras, alguns com de fato alguns símbolos e palavras, né? Isso foi surgindo. Até hoje nós temos, por exemplo, o kanji, que é a língua do Japão, né? Uma das línguas do Japão, tem 3, né? Mas essa é o kanji, que é aquela mais conhecida, que tem os... A gente lê e parece ler, né? A gente vê, lê não, que para ler o japonês não é qualquer um, né, irmão? O inglês ainda, o espanhol, o francês, então, identifica alguma coisa assim, né? Mas o japonês é muito difícil, porque é muito diferente das outras línguas, né? Então você vê um desenho lá, uma casinha, uns riscos e tal, então ali são símbolos, mas é a língua deles e ali é tranquilo. Aqui a gente vê, ó, tá vendo? Alguns símbolos que a gente não identifica, né? Tem que ser uma pessoa especializada mesmo, tá escrito aqui, ó, num pedaço de cerâmica, de pedra, pedaço assim, ó, coisa pequenininha, a palma de uma mão, às vezes menor do que a palma de uma mão. Você queria mandar um recado a alguém, falar, registrar alguma coisa, como um documento, inclusive, era isso aqui, ó, né? Teve uma época em alguns povos que, por exemplo, se você queria banir alguém, né? Essa pessoa está exilada nesse país, você entregava isso aqui para ela, porque se pedia muitas vezes como documento. Cadê a tua identificação? Aí ela tinha isso aqui, ó. Muitas vezes era o banimento dela. Tá vendo, ó? Pedaço de pedra. Ó. Aqui já são caracteres, né? Parecidos com o grego. Parece que é o grego mesmo, tá? Já mais próximo da nossa língua, né? Estou falando aqui, ó, dos caracteres, as letras. Mas não é que é a mesma coisa, tá, irmão? Por exemplo, o que nós vemos aqui como um P, na língua grega, na verdade é o R. Parece o nosso P. Quando a gente vê isso aqui, ó, isso aqui é um D. Esse triângulo aqui, ó, e é um D maiúsculo, né? Que na matemática nós chamamos de delta. Então, só para a gente entender que não, a gente vê um A maiúsculo, é o alfa, né? É o nosso A. O E também. Agora outros não. Esse V aqui, na verdade, ó, na língua grega é o N. Então muitas vezes a gente fala, nossa, então isso aqui corresponde ao mesmo? Não, né? Os caracteres parecem o mesmo, mas não correspondem ao mesmo, ó. Pedaço de telha aqui, né? Era assim que escrevia, alguns desenhos e tal. Esse aqui talvez seja o mais conhecido, onde a gente aprende na escola, né? História, que são os escritos dos egípcios, né? Ó, eles desenhavam mesmo na pedra, desenho mesmo, tá? E aqui tem, isso aqui para eles são letras, são palavras, é um texto. Mas para nós é um olho, é sei lá, uma avezinha, né? Tem um homem, parece aqui, sei lá, um homem deitado com, sei lá que negócio esquisito é esse. 2 braços, então assim, ó, parece que um arco e flecha, uma chave, mas isso aqui são letras, para eles é o texto deles, né? Chamados os famosos hieróglifos, tá? Ó, escrita cuneiforme, né? Isso aqui é chamado de cuneiforme porque era feito com a cunha. Para nós isso aqui é só um bocado de lasca, né? Foi lascando assim, ó. A gente fala lascado, é outro significado, né? Mas foi lascando assim, ó, porque era com a cunha, por isso que é escrita cuneiforme. Um pedacinho de argila, né? Um tijolinho, tal. Aqui, ó, tá vendo, ó? Tablets de argila ou de cera. E aqui também era talhado, né? Talhado, ou seja, não era escrito superficialmente. Isso era talhado, era cunhado, né? Entrava-se aí, ó, na argila, fazia-se, lógico, mole, e depois que endurecia, aquilo ficava eternizado, né? Tanto é que quando a arqueologia encontra muitas coisas aí, assim, por exemplo, preservado de 5.000 anos, 6.000 anos, 8.000 anos, sei lá quantos, eles vão datando aí, né? Ó, outra escrita, isso aqui tudo em museu, amados, tá tudo por aí, espalhado pelo mundo, nos museus, tá? Cilindro cuneiforme, então aqui, ó, muita escrita, a gente não identifica absolutamente nada, isso aqui para nós não significa nada, mas na época para os povos sim, ó. Aqui um pilar, tá? Parece que cada lado aqui, né? Aliás, cada parte dessa é um lado, quase que se fosse uma página, né? Ou página longa, aqui, ó, tá escrito aqui, talvez seja hexagonal, né? Tem as partes lá. Tudo bem, amados? Você acabou de participar de mais uma aula de um dos nossos cursos do Seminário de Teologia.
Vida Cristã, Palavra da Vida. Espero que tenha te abençoado, não só alargado o seu conhecimento teológico, mas que tenha também atingido o teu coração para que você possa, a cada dia mais, reproduzir a vida de Deus nas suas relações cotidianas. Se você ainda não é aluno oficial de um dos nossos cursos, se inscreva aqui no contato que vai aparecer do WhatsApp. Também nos siga nas redes sociais, se inscreva no nosso canal, compartilhe à vontade e Deus te abençoe.